Olá, bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live. E hoje o nosso tema é: vou voltar a trabalhar, preciso desmamar o meu bebê? E é uma dúvida muito cruel, acho que uma das partes mais difíceis na vida da mãe é essa, é voltar ao trabalho. E a gente fica pensando também assim: será que eu volto a trabalhar? Será que eu deixo só meu marido trabalhando? Será que eu vou ser menos mãe se eu voltar a trabalhar? Será que vão me julgar? Será que eu vou me sentir menos mulher se eu não voltar a trabalhar? Porque eu passei por isso e com certeza vocês estão passando, ou vão passar, ou passaram também, né? E aí, o que é que foi que eu pensei? Eu amo meu trabalho. Eu me vejo realizada nele porque, assim, a minha missão de vida é a maternidade, é cuidar de mulheres, é esse mundo materno-infantil. E eu também amo meu filho, né? A gente acha que não vai amar o filho, mas é o amor maior do mundo, sem explicação que a gente tem quando ele nasce. E a gente se apega tanto a ele, esses 4 meses de licença maternidade, que a gente fica se culpando por deixar ele. E a gente acha que ninguém cuida melhor do nosso filho do que nós mesmos, né? Então vem, rodeia várias questões na nossa cabeça e a gente fica se questionando se realmente deveria voltar ao trabalho ou não. Então, assim, eu confiei no processo, né? Confiei na minha rede de apoio, que o mais importante é a gente ter essa rede de apoio, e eu me sentia mais realizada se eu voltasse a trabalhar. E o tempo que eu ficasse com ele, quando chegasse do trabalho, iria compensar, né? Por isso que eu não quis ter dois empregos também, porque eu imaginei que eu ia ocupar todo o meu tempo e não iria ver o meu filho, né, crescer, porque a gente só tem o nosso filho criança uma vez na vida, não é isso? Depois que ele cresce, os interesses dele mudam, né? Ele não se interessa mais na gente. Dizem que até os 10 anos de vida dele, o referencial dele é você. Então, eu queria aproveitar ele o máximo tempo possível e por isso eu fiquei em um só emprego, mas eu ia me sentir menos mulher, né? De ter minha independência financeira, de trabalhar com o meu propósito, de trabalhar com o que eu amo, então eu também resolvi voltar a trabalhar. Mas não julgo a mãe que passa por essa fase e decide adiar, né, a sua carreira e se dedicar ao filho. Não julgo a mãe também que vai voltar a trabalhar. Cada um vê qual é a sua prioridade, né? E aí a gente pensa, tá, e agora? Onde eu vou deixar o meu filho? E muitas mães passam por várias etapas. Eu passei, por exemplo. Então, na primeira vez que eu precisei voltar ao trabalhar, eu tinha meus pais por perto. E aí, logo, não tive questionamento, deixei eles com os avós, com a tia. E assim, foi maravilhoso, porque eu dei uma treinada neles antes, para eles se adequarem aos meus gostos, às minhas vontades, ao que eu acredito, e eles me respeitaram e seguiram tudo o que eu penso, porque todo mundo sabe que as pessoas ao nosso redor, desde quando a gente engravida, já coloca na mente, ai, ela precisa saber da minha experiência, eu preciso dizer para ela como ela deve cuidar do bebê. E não é por mal, muitas vezes a gente fala para ajudar mesmo e vai jogando um monte de palpite e a gente, como é mãe de primeira viagem, vai escutando, vai seguindo e muitas coisas acabam sendo erradas, né? Ou então a gente sabe o que é certo, que no meu caso eu sabia o que é certo e eu me irritava mais ainda pelas pessoas ficarem dando palpite. E aí eu dizia só, muito obrigada, eu sei o que eu vou fazer e deu. Ou então simplesmente ignorava, né? Porque tem gente que não vai entender. Então, é a gente buscar o conhecimento. E é por isso que eu estou aqui, né, na rede social para isso. Porque eu quero ser esse seu conhecimento, tá? Então, se você quer ter essa confiança, você pode me contratar como mentora desde a sua gestação para eu te dizer o que é certo, baseado em evidências científicas, baseado no que é saudável, do que o Ministério da Saúde preconiza, o FEBRASGO, a Associação de Pediatria, tá? Então, eu vou te dizer o que é certo
e você vai poder educar a pessoa que vai ficar com sua criança para você ficar mais confortável. E também eu tenho um curso de cuidadores e babás, que pode ser também os avós, e você inclui o pai junto, para todo mundo fazer de acordo com o que é correto, tá? Como você também gosta, porque a gente adapta às suas necessidades, à sua rotina, ao seu desejo, ok? Então tá, escolha aí quem é a sua rede de apoio, tá? Em primeiro lugar, eu coloquei meus pais. Depois, eu precisei vir morar aqui, né? Eu saí de Maceió e vim morar no Rio Grande do Sul, em Canela. E aí, eu tive que colocar na creche. E aí, esse tempo de creche teve um tempo de adaptação, que é o correto quando a gente coloca um bebê com outras pessoas. E aí, ele foi ficando algumas horas, e com o passar dos dias foi aumentando as horas até a gente perceber que ele realmente se adaptou. Outra coisa, procure saber se na creche eh, eles seguem o que você preconiza também. Não é só os cuidadores que vai ficar, que você precisa passar como você quer, mas também as creches, as escolinhas que você vai deixar, tá? Procure saber se ele segue a amamentação, se ele segue com a alimentação saudável, se ele segue com a horinha do sono, se ele acompanha o desenvolvimento do bebê sem forçar desfraude, se ele tem uma boa higiene, se ali aquele ambiente é limpo, se eles cuidam bem das crianças, se eles qual é o protocolo deles caso a criança adoeça, tá? Qual é a hora do soninho, quais são as brincadeiras, se eles têm telas, né? Se eles deixam a criança muito tempo nas telas. Porque eu fiz uma triagem e alguns locais não foi apropriado para o meu filho. Tipo, eu dizia, meu filho começou a comer agora. E aí ele não come sal. Ah, não, a gente faz a comida aqui padronizada. Se quiser, ele vai ter que comer o que todo mundo come. Comida com sal, comida com açúcar, sabe? Mas ele não come ainda. Não posso fazer nada. Se eu trouxer a minha comida, ele come. Ah, a gente não recebe comida de fora. Ah, não, se ele olhar para a comida do coleguinha e quiser comer, a gente não recusa. Então, são essas coisas que a gente tem que ver, tá? Eu olhei ali o local, alguns não eram local adequado. As crianças maiores ficavam misturadas com os bebês, não pode isso acontecer, tá? Ou então eu chegava no lugar e tinha um telão enorme só para as crianças ficarem assistindo. Não tinha lugar para as crianças brincarem, não tinham brinquedos, ou tinham que levar brinquedos. Os locais onde estavam os brinquedos estavam muito sujos, muito desorganizados, tá? Ou encontrava as crianças em péssimas condições de higiene. Então, a gente tem que olhar essas coisas, tá? A visão da mãe tem que ser em amplo alcance, tá? Tipo, a gente observar o clima, se aquele local oferece no verão um ar-condicionado, se ele limpa um ar-condicionado, se a água que eles oferecem é uma água potável, se ali no frio, os edredons, eles oferecem edredom, aquecedor. Então, pensar em tudo, nos mínimos detalhes, porque é ali que seu filho vai ficar a maior parte do tempo enquanto você estiver fora, certo? Então, é isso que a gente tem que conversar em alinhar com a creche. Se eles têm um projeto pedagógico para desenvolvimento infantil, para estimular a criança, para ela se desenvolver, para ela crescer, para ela aprender bons hábitos, rotinas, tá? Claro que a mãe ensina em casa, né? A educação e tal, mas a escola, a creche também vai ajudar a desenvolver. Outra coisa, em alguns períodos eu também trabalho sábado, domingo, feriado, né? Porque o enfermeiro trabalha toda hora, inclusive à noite. E aí eu precisei deixar também babá. Então eu passei pelos três estágios: familiares, creche e babá. E na babá eu tive péssimas experiências, tá? Porque aqui tem poucas babás. E elas não ficam na sua casa, você tem que levar na casa dela. E o que acontecia? Eu deixava só uma hora, que era a hora que meu marido ia trabalhar e eu chegava do trabalho. Então era só esse período que ele trabalhava à noite e eu trabalhava de tarde. E aí, quando eu chegava lá, eu encontrava a babá na casa dos vizinhos, com meu filho. Eu encontrava pessoas desconhecidas dentro de casa, visitas, crianças de outras idades, beleza, até crianças de outras idades, né? Eu encontrava meu filho comendo salgadinho, chocolate, coisas que ele não comia em casa, entendeu? É,
e outras questões que a gente vê por aí que a gente não vai se aprofundar, porque elas mesmo podem estar assistindo essa live. Então é isso, tá? É de confiança, a gente tem que ficar de olho, porque tem muita gente aí que fica com as crianças e são abusadores, são estupradores, tá? Então, sempre que eu pegava meu filho, meu Deus do céu, eu olhava ele da cabeça aos pés, se não tinha nada de estranho, se não tinha sofrido nenhum acidente, se ele não ficava doente, ou se o corpo dele não estava violado. Preste atenção nisso. E eu já tô fugindo do assunto aqui, que a live era só sobre desmame. Mas, tá, a gente pensou, se vai voltar a trabalhar, com que a gente vai deixar o nosso filho. E agora vamos pensar. Tem muitos pediatras desatualizados ainda, que você diz, ah, meu filho, eu vou voltar a trabalhar, o que é que eu faço com meu filho? E o menino está com 4 meses, que geralmente é quando acaba a licença. Ah, vamos adiantar a introdução alimentar. E eu digo que não, não pode. Por que não pode? Bom dia, pai. A quem falou aqui comigo, a Girlane também. Bom dia, tô bem. Vocês como é que estão? E por que não pode adiantar a introdução alimentar? Primeiro, para uma criança fazer a introdução alimentar, ele tem que ter pelo menos 6 meses de vida e sinais de prontidão. Os sinais de prontidão são algumas coisas que a criança mostra no desenvolvimento dele. Um deles é a protusão da língua. A criança, quando mama, ela bota muita linguinha para fora, que é essa protusão, como se estivesse vomitando, tá? Então, ele tem que ter esse controle da língua, mantendo a língua para dentro e podendo saber desenvolver essas estruturas orofaciais para poder comer, de mastigar, de tudo. Não precisa nem ter dentes especificamente para poder começar a comer, mas ele ter esse controle da língua, que é o hábito de mastigação e deglutição, tá? Não ter a protusão da língua. A criança, todo mundo sabe que é molinha, por isso que a gente segura o pescoço quando nasce, né? Para ela não ter o efeito chicote. Então, ela tem que estar sustentando o pescocinho, controle cervical, e ela tem que estar sentando, sem apoio, né? Porque a gente passa pela fase do apoio, de encostar nas almofadas, e depois ela tem que estar sentando sem apoio. Sentou sem apoio, sem protusão da língua, controle cervical, interesse pela comida, e não é porque a criança está olhando, babando, que ela está desejando a comida. Às vezes é só porque chamou a atenção. Se você de repente colocar um chocolate e, e uma verdura, e ele já come verdura, ele só vai olhar, tocar o chocolate e não vai nem comer. Então a criança não deseja os alimentos, tá? E aí você não deve adiantar a introdução alimentar porque ele não tem esses sinais. Ou seja, se você botar uma comida nessa criança, ela tem um alto índice de engasgar, tá? E engasgando, pode broncoaspirar e simplesmente morrer. A morte súbita, tá? Então, é muito arriscado, até porque ela não tem nem controle do pescoço e esse alimento precisa descer aqui e esse estômago está preparado. Então, o bebê, quando nasce, ele não tem o sistema digestório totalmente formado. Ele vai se formar com o decorrer dos meses. E geralmente, aos 6 meses, é quando esse sistema digestório está preparado, com as bactérias que vão te ajudar na digestão e vão digerir esse alimento mais pesado e ser eliminado facilmente. Quando o bebê come esse alimento e não está preparado, ele vai causar diarreias, ele vai causar maiores desconfortos abdominais, então maior gases, flatulências. Ele vai causar também constipação, né, se não for um alimento muito trabalhado. Ele vai causar uma distensão abdominal, a barriga vai ficar bem inchada. E também esses alimentos podem causar sérias alergias no bebê, tá? Para o resto da vida. Então, não adianta esse processo. Outra coisa, muitas mães têm o hábito de darem suquinho de laranja-lima a partir dos 4 meses, que é o mais indicado. Gente, não pode. O suco só é indicado com 1 ano de idade. Por quê? Porque o suco, quando a gente espreme aquela fruta, a fruta é saudável, né? Mas quando espreme aquela fruta, sai todos os nutrientes que o bebê precisa. Aí você vai querer usar muitas frutas, aí você vai querer colocar açúcar, não pode, e vai querer colocar água.
E criança não pode tomar água enquanto está amamentando. Até os 6 meses de vida não pode tomar água. Ai, mas está muito calor. Não pode tomar água. No leite materno já tem água, tá? E a água pode estar contaminada e tudo mais, que pode causar problemas. Então, adiantando essa introdução alimentar, vai causar problemas intestinais, pode causar problemas respiratórios, pode causar engasgo, alergias alimentares, pode causar uma série de complicações, seletividade alimentar, tudo. E principalmente um desmame precoce, tá? Então, não adiante a introdução alimentar, não dê suco e não dê água. E aí, o que é que eu faço então? Vou dar fórmula. Não, também não dê fórmula. Se você tem uma boa produção de leite, você consegue continuar te amamentando, oferecendo o seu leite, mantendo a sua produção e voltar a trabalhar. Primeiro, pela lei trabalhista, a mãe tem direito a 4 meses de licença maternidade para ela estabelecer bem essa amamentação. E depois disso, até os 6 meses de vida, 6 meses de vida, ela tem direito a meia hora de descanso, 2 períodos, para poder amamentar o seu bebê. Então, se você mora perto do seu local de trabalho, alguém pode levar o seu bebê e ele mamar ali, tá? E, se não, você pode tirar esse momento para você ordenhar no seu trabalho. Por isso, eles têm que dispor de um local adequado, limpo, calmo, privativo, para que você consiga ordenhar esse leite. E aí armazena e leva para casa para o seu bebê mamar, tá? Então você tem esse direito, ou você pode também negociar com a empresa para você chegar 1 hora mais tarde, ou sair 1 hora mais cedo, ou ter esses 2 intervalos de 30 minutos durante o período, independente da sua carga horária, tá? E aí, como é que a gente vai fazer? Primeiramente, quando a gente vai voltar a trabalhar, a gente começa a se programar antes. Então, a gente vai começar a fazer esse estoque de leite materno com tempo antes, com calma, sem ansiedade, sem nervosismo. Então, vamos lá, preparar as mamas. Temos aqui as mamas. E aí você vai. Primeiro, você vai prender o cabelo. Você vai lavar as mãos, tirar os adornos, anéis. Você vai botar uma máscara, como se fosse doar leite, que é o mesmo processo. E aí você vai sentar, higieniza aqui as mamas. E nesse primeiro processo você vai fazer a massagem. Pega esses 2 dedinhos e começa. Da areola até a base. Movimento circular, os 2 dedinhos. E vai deixando as mamas bem macias, tá? E se você vê que tem alguma pedrinha, alguma parte que já tá começando a endurecer, capricha mais ali para dissolver aquela pedrinha. Eu sei que você vai sentir um pouco de dor, mas continua, vai fazendo todo o processo nas 2 mamas. Você pode também fazer um shake, dar uma sacudida nas mamas em várias posições para que o leite flua mais, os ductos funcionem. E depois você vai pegar esses 2 dedos, pressiona para trás e aperta. Não é para deslizar, porque senão você vai machucar sua mama. Pressiona para trás e aperta. E você vai mudando essa posição para poder ordenhar. Despreza esses primeiros jatos. E depois você pode fazer essa ordenha tanto manual, quanto na bomba mecânica, quanto na bomba automática, tá? Aqui nessa bomba você tem a opção liga e aí você coloca aqui para massagear também. É importante não colocar uma pressão muito alta, porque pode fissurar os mamilos e tem que acoplar de forma adequada na mama para ele também não fissurar. Então começa devagarzinho e depois você vai aumentando conforme você vê a sua necessidade. Caso você esteja naquela primeira fase que tem só o colostro, não é indicado você usar a bombinha, tá? Porque só vai machucar, tem que ter uma produção razoável. E tem outra opção que você, enquanto amamenta o bebê, você acopla aquele outro coletor, né? Que você bota aqui para trás e acopla, e ele faz um vácuo, e ele já vai coletando ali sem você fazer nada. Então, amamenta o seu bebê, para ele não ficar com fome naquela hora, ele já está saciado, e depois é que você vai fazer esse processo de ordem. Aqui você pega a bomba, aqui tá o bico, e você vai colocar bem no meio, tá? Nem mais para cima, nem mais para baixo, pro lado, no meio do bico. Fez o vácuo correto, segura aqui,
Para você não ficar nervosa, como eu te falei na outra live, você pode cobrir para não ficar olhando quanto leite tem e fica ali. Uns 15 minutos a meia hora, tá? Até você achar que tá o suficiente. Quando começar a machucar, você já para. Ficou ali, ordenhou um lado, vai ordenhar o outro e pronto. Tá, e onde é que eu coloco esse leite? Eu não tô com os potes aqui porque eu não tô mais produzindo leite, né? Mas digamos aqui que aqui seja um pote de Nescafé. É um pote de vidro. A tampa não pode ser daquelas metálicas, porque ele oxida e contamina o leite. Então tem que ser uma tampa de plástico rosqueável. Pote de Nescafé, tá? E aí você vai pegar esse pote, vai lavar com água e sabão. Você vai virar esse pote e deixar ele ali secando numa toalha sozinho. Não é para enxugar com pano, porque fica os fiapinhos e contamina o leite também. Depois você vai colocar na água fervendo e vai esterilizar esse pote por 15 minutos. Esse pote está estéreo, está preparado para você guardar o leite. E aí você ordenhou, claro que a bombinha tem que estar estéreo, tudo estéreo. E esse leite você vai colocar nesse potinho e vai identificar esse pote colocando a data, a hora que você colocou e a quantidade. Tá, e aí eu posso, na próxima ordem, eu tenho que botar em outro pote, eu só tirei 5 ml. Eu vou ter que pegar 1 milhão de potes? Não. Você pode colocar a próxima ordenha junto com esse leite. Esse leite pode já estar congelado, não tem problema, tá? Contanto que você coloque uma quantidade suficiente para um dia do bebê. Digamos, quanto tempo de trabalho você tem? 8 horas, 6 horas, 12 horas? Então, imagine a idade também do seu bebê para saber quanto de leite você tem que ordenhar, tá? Então, vamos olhar. Você vai voltar com 6 meses de vida do bebê. O estômago dele é aqui, ó, 150 ml, essa quantidade aqui. Então, você sabe que 150 ml em uma mamada, ele tem que ter. Digamos que ele mame mais ou menos de 3 em 3 horas. Então, em 6 horas, você tem que ter 150 mais 150, 300. Se for em 8 horas, mais ainda, né? 3, 6, 9. E aí, 150, 300, 450. 450 que você tem que deixar. Deixa logo aí uns 500 de reserva, caso você atrase no transporte para ida, para vinda, trânsito, congestionamento, por aí vai. Deixa 500 reservado para uma criança de 6 meses. Se esse bebê for crescendo, à medida que ele for crescendo, eu vou sair deixando mais. Aqui, ó, com 1 ano de vida, ele toma 250 ml de uma só vez. Então, 3 em 3 horas essa quantidade, tá? E aí você também vai ver, 6 meses, o bebê já tá comendo bem, aí eu posso deixar um pouco menos, porque ele só vai tomar o leite nos intervalos que ele não comeu, tá? Já um bebê que mama exclusivo, você deixa essa quantidade, porque já é uma quantidade de segurança, que ele vai estar com menos de 6 meses de vida, ok? Então é isso. A quantidade é essa, você pode botar nesse pote, então, 500 ml para um seu dia de trabalho. E aí, como é que a pessoa vai fazer? Além desses potes que eu te falei do Nescafé, existem uns saquinhos de plástico descartável que você pode comprar em grande quantidade e fazendo isso. Aí você coloca no final igual a quantidade total. E aí, quando for oferecer, essa pessoa vai tirar do congelador, tá? Lembrando, congelador, 15 dias pode ficar ali. Então, você pode fazer essa reserva 15 dias antes de você começar a trabalhar, porque é o tempo que vai valer o leite. 15 dias. Aí, essa pessoa vai tirar do congelador, vai colocar na parte de baixo da geladeira, vai deixar ela descongelar um pouquinho. Pode deixar ali um pouquinho de temperatura ambiente. Vai esquentar em banho-maria. Quando não estiver mais pedra de gelo, esquenta em banho-maria. Ou seja, bota a água para ferver, formou bolinhas, apaga a água e coloca o pote ali, ó. E você vai girando até ele esquentar por completo, tá? Esquentou por completo. Você vai testar na sua mão se está na temperatura boa para o bebê e vai ofertar para esse bebê. Como é que eu vou ofertar? Eu vou ofertar na mamadeira
O ideal é que não, né, minha gente? Eu já falei que a mamadeira traz muitos riscos para o bebê, de desmame, de desenvolvimento orofacial, de respirador bucal, de manias, né, de outras coisas. Então, existe a forma correta, inclusive as formas que a gente usa no hospital quando o bebê nasce e a gente precisa complementar de alguma forma, né? Então, primeiramente, eu não tenho um copo de cachaça aqui, nem aqueles copos pequenininhos, né? Mas vamos fazer de conta que aqui seja aquele copo de cachaça de pitu de uma dosezinha. Aqui tem um copinho, geralmente um copinho é de 30 ml, claro que esse aqui é de 200, tá? Vamos ignorar. De 30 ml. O importante é que o copo não tenha bordas. Então, aqueles copos de plástico, ele tem borda e pode cortar a boca do bebê. O ideal é que seja esses copos de vidro mesmo, tá? Até porque você consegue esterilizá-lo. Então, você esteriliza tudo que o bebê vai comer, bota a quantidade de leite, 150 mais ou menos, né? Digamos ali que ele tem, é isso que ele toma com 6 meses. Bota 150 aqui do que foi esquentado. E aí você vai pegar o bebê e vai colocar ele na posição adequada. Como é isso? Sentadinho, segura o pescocinho dele, claro, caso ele não tenha assim controle cervical ainda. E você vai simplesmente encostar esse copo no lábio inferior do bebê. Não é para virar o copo, tá? Porque ele pode engasgar. Deixa a quantidade que o leite encosta aqui na boquinha dele e ele mesmo vai fazer esse processo com a linguinha de sugar esse leite como se fosse um gatinho. Ele vai sugar esse leite e vai tomar. Aos poucos, bem devagar, paciência mesmo, tá? Ele vai tomando e é incrível que eles sabem tomar certinho, tá? Vai tomando aos pouquinhos, sem engasgar, não precisa ter medo, porque é a criança que vai ter esse controle. Você escuta ela engolindo, enchendo a bochechinha, engolindo, e vai ali até ele terminar de tomar. Outra forma que a gente pode ofertar pode ser aquelas colheres de chá, tá? Mas existe essas colheres dosadora, que você coloca o leite aqui e você vai apertando e vai saindo o leitinho aqui também. E aí você só coloca a quantidade que você sabe que o bebê vai tomar ali. Apertou, saiu, o bebê sugou a mesma forma. Encosta aqui na linguinha dele, ó, e ele vai, no lábio inferior, e ele vai sugando com a linguinha, aos poucos, tá? É importante que você vá testando isso antes de você começar a trabalhar, para você já vendo qual é o método que seu bebê se adequou mais, certo? Por quê? Às vezes ele não quer pegar com o copo, você tenta com a colher, e aí não foi naquela hora, você volta de novo a tentar até que ele vá. E é importante que ele vá se habituando com a pessoa que vai ficar com ele antes também de você voltar a trabalhar. Então, você já amamentou, você precisa ficar. Sai uma hora antes, vai pro salão, deixa o seu bebê com esse cuidador, para você já ir testando como é que ele vai ficar longe de você, tá? E essa pessoa começa a ofertar o leite dessa forma para você ver se ele já vai se acostumando, ok? Então, essa forma, se for um bebê maiorzinho, temos esses copos 360, que é seguro para amamentar, porque ele também só vai sair a quantidade que o bebê sugar. Ele encosta a boquinha aqui na bordinha e ele vai apertando, ele tem que ter uma força, né? Vai apertando e sugando e só vai saindo a quantidade X. Esse copo não derrama, né? Então é seguro para o bebê ficar, mas ele é para um bebê já maior, mais habilidoso. E nunca compre aquelas mamadeiras, nem aqueles copos de transição, porque eles acabam causando esse desmame, essa confusão de bicos, confusão de fluxo, porque o leite sai mais. A forma que ele suga nesses bicos artificiais são diferentes que ele suga a mama. Então, ele vai começar a sugar diferente também a sua mama e vai começar a fissurar e ter essa confusão. Eles ficam procurando, se debatendo, porque não é a mesma forma que eles sugam, tá? E aí, o que mais a gente pode falar? Que esse leite você deixou aqui uma hora fora, você já descongelou, você joga fora, tá? Não reutiliza. Tá, sobrou mais leite, daquele leite que eu descongelei, tipo, eu tirei o leite do dia, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar ele na geladeira e ele vale na geladeira por 12 horas, tá? Então, vale por 12 horas, eu posso tirar novamente, esquentar a quantidade X e dar pro bebê.
tá? Entendeu? Então você tirou do congelador, que valia 15 dias, botou na geladeira. Da geladeira você tirou 150, esquentou, banho-maria, deu pro bebê. O restante que tinha sobrado, você colocou na geladeira e ele vai valer ali por 12 horas, que é aquele dia do bebê. Entendeu? Então, é isso. É essa forma que você pode oferecer o leite de forma segura para o bebê, um bebê que está em aleitamento materno exclusivo. Caso seja um bebê que já está comendo comidinha, então ele vai comer a fruta, comer a papinha dele, e aí nos intervalos ele vai tomando esse leitinho que você deixou, tá? Eu fiz isso particularmente e deu super certo, tá? Lá onde eu trabalhava era uma maternidade, então tinha lá o posto de coleta do leite humano, que a gente inclusive doava leite. E quando eu comecei a produzir muito, eu doei bastante desse leite para lá. E ajudou muitas mães, né? Então, esse processo que a gente está falando de ordenha, de armazenamento, é o mesmo processo que a gente usa também na doação de leite. E lembrando, o peito não é não é estoque, tá? Ele é uma fábrica. Quanto mais se tira, mais se produz. O leite é produzido no momento que o bebê suga. Então, no momento que a gente vai tirando, é que o leite vai sendo produzido naquela hora. Ele não tá ali parado, e aí se você tirou, acabou. Ou acabou pro seu bebê. Não, quanto mais você vai produzindo leite, você vai ter tanto para o seu bebê, quanto para doar, quanto para armazenar, para poder fazer um estoque, caso você precise sair, caso você precise de um vale night, e principalmente para quem vai voltar a trabalhar. Então, para você ver, eu conseguia amamentar meu bebê quando chegava em casa, eu conseguia guardar esse leite. Todo dia eu tinha essa rotina de chegar em casa, e já botar ele direto no peito, ele mamava. E lá no trabalho eu sempre fazia essa ordenha, o armazenamento. Como é que eu fazia? Lá no trabalho, né? Tinha esse local X, mas você pode ter também uma salinha ali. Você faz isso, e aí você pega uma geladeira lá da sua instituição, identifica esse leite e guarda, tá? E como é que você vai levar para casa? Para levar para casa, precisa manter esse processo também de temperatura. Então, aquelas caixinhas de isopor, você pega do tamanho adequado, né, do seu pote, aqueles gelox que vocês usam para manter a temperatura, você consegue comprar facilmente também. Bota os gelox ali ao redor da caixa para manter a temperatura enquanto você transporta. E na hora que você for sair, você tira ali do congelador, bota na caixa com o gelox também congelado, e transporta para casa no seu isopor. É isso a forma correta, tá? Porque tem que ter a higienização e manter a temperatura durante todo esse processo, senão também vai contaminar e esse leite vai ser prejudicial para o bebê. Então tem que manter esses hábitos de higiene e de temperatura também, tá? E assim, quem vai voltar a trabalhar precisa ter a pausa, tá? Precisa respeitar essa pausa que a lei diz de 30 minutos para poder tirar esse leite. Eu sofri na época também por isso, porque o plantão estava corrido, tinha muita coisa para fazer, eu não queria deixar pendência, eu queria deixar tudo certinho, e aí eu sentia meu peito descendo leite, que a gente sente aquele reflexo de ejeção, aquela fisgadinha que está na hora de amamentar, que o peito começa a vazar, e aí eu ignorava. Se eu ignorava, eu apertava mais o sutiã, e aí quando eu ia ver, o peito estava pedrado. E eu tive muitas complicações de quando eu voltei a trabalhar por conta disso, porque eu não queria parar minha rotina para poder ordenhar. Então, tinha que ser religiosamente. No meu horário de almoço, que eu fazia 12 horas de plantão, 12 por 36, eu tinha que parar para tirar, tá? Então, o que aconteceu comigo quando eu fazia isso? Eu botei ali o protetor no peito, que não pode, e aí eu apertava mais ainda o sutiã, e o que é que acontecia? Aquele local ficava úmido, o leite vazava e podia causar candidíase, que é aquela coceirinha que dá no peito, ele fica branco. E isso é horrível. Não tive isso, tá? Mas como eu apertava muito o sutiã para parar de vazar e ignorava, o peito ficava super duro, encurtado, pedrado mesmo, e eu comecei a ter obstrução de ducto,
tá? Que é por onde sai o leite, ali no mamilo, aqui, ó. O leite vai saindo aqui, ó, tem vários furinhos que quando você aperta chega a estar aquele jato. E um daqueles furinhos tapou com a massinha branca, você consegue ver. Meu Deus, era a dor maior do mundo que tinha. E mesmo que o bebê mamasse, ele esvaziava os outros ductos que estavam livres e aquele ficava ali entupido. E chega você sentia bem endurecida essa região porque era onde o leite tinha ficado parado, tá? Então, eu tive recorrente obstrução de ducto que eu tive que tratar várias vezes, tá? E depois eu tive várias vezes mastite na minha mama, que é uma inflamação no peito. O peito começou a ficar vermelho, dolorido, inchado, e ele ficou nesse processo de sinais flogísticos, de sinais inflamatórios. E eu comecei a ter febre, tá? Inclusive, um dia que eu fui para o concurso, que no concurso também, quem amamenta tem direito à pausa da amamentação. E eu não fiz essa pausa, e aí foi quando eu tive a primeira vez a mastite. Outras vezes foi no trabalho, e aí outras vezes foi pelo ducto obstruído. Então eu tive esses problemas mamários por retorno ao trabalho, porque eu fiquei longos períodos sem amamentar, longos períodos sem ordenhar, sem retirar esse leite para armazenamento para meu filho tomar em casa. E eu tive que tomar antibiótico, tá? E o antibiótico tem antibiótico seguro para quem amamenta, para continuar amamentando e se medicando. Não precisa desmamar para tomar antibiótico. Procure um médico que seja seguro para saber o que te medicar enquanto você amamenta. Que muitos médicos passam medicação que ele é contraindicado, precisa desmamar o bebê, ou não diz que precisa desmamar, né? E o bebê acaba ingerindo ali e é prejudicial para ele. Então, tem medicações seguras. Inclusive, no site e-lactância, você digita ali a fórmula e ela vai dizer se é seguro para você que está amamentando. Fica a dica aí. Então, é isso. Não fique longos períodos sem fazer essa massagem, sem fazer essa ordenha, sem fazer essa extração de leite, porque tanto você vai ficar prejudicada com esses problemas mamários que eu te falei, que pode virar até um abscesso, que precisa de dreno, que precisa de cirurgia, que vira pus, o extremo, né? Quanto também o seu bebê vai ficar prejudicado, porque não vai ter leite para ele tomar, e aí você vai acabar entrando na bola de neve da fórmula, que pode causar prejuízos maiores para o seu bebê. Eu não digo que fórmula é um bicho de sete cabeças. Ela também salva crianças, tá? Mas se você tem leite, por que você vai fazer com que dê uma fórmula que pode causar problemas gastrointestinais, de gases, de cólicas, de intolerâncias, de alergias, né? Porque você vai expor seu bebê a isso. Então, você pode fazer dessa forma correta, continuar amamentando e trabalhar seguro e a pessoa ficar treinada em casa para ofertar esse leite para o seu bebê. E outra coisa, quando você for sair, não fuja do seu bebê. Se esconder, deixar o bebê dormindo, ou fugir, ou dizer que tá indo ali. Fale e converse com seu bebê, mesmo que ele seja pequeno. Olha, filho, mamãe tem que voltar a trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar suas coisinhas. Então, eu tô indo trabalhar agora, tchau, daqui a pouco eu volto. É, você vai ficar um pouquinho com a vovó e por aí. Muitas mães mentem para a criança. E os bebês, eles passam por várias fases de desenvolvimento, que é um assunto para outra live, né? Em que ele tem os picos de crescimento, os picos de desenvolvimento, que o bebê fica mais manhoso, que ele demanda mais a mama, que ele fica, né, mais choroso, e tem a angústia da separação, que surge com os 9 meses de idade, que é quando ele realmente percebe que ele e a mãe são pessoas diferentes, e ele fica achando que a mãe é um dos maiores medos da criança, é achando que a mãe vai sumir e nunca mais vai voltar. Então é muito importante que você converse com seu bebê, dialogue, né, de uma forma sem infantilizar mesmo, de uma forma normal, explicando por que você precisa sair e passar segurança para ele da pessoa que vai ficar, tá? Confiar nessa pessoa, confiar na rede de apoio e não fugir, porque senão você também está ensinando para ele que é certo mentir, que é bom mentir, tá? E você tem que ser sincera mesmo. Você não precisa trabalhar, então fale para ele isso. E é isto, minha gente. Eu acho que eu expliquei tudo que eu precisava dessa live, tá?
Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído. E que, para quem precisa se aprofundar mais nesse assunto, nós temos consultoria de amamentação, inclusive de retorno ao trabalho, para a mãe que quer aquele plano passo a passo de como fazer, de como se organizar, né? Então, eu posso passar também um cronograma para ela, explicando tudo, para ela deixar registrado, que tem gente que é mais visual, né? E a gente vai personalizando de acordo com a sua necessidade. Você pode ter essa consultoria comigo tanto presencial quanto online, aqui do jeito que eu estou fazendo agora, e eu vou escutando as suas necessidades e adequando ali, tá? Então, essa live é muito importante, eu acho que vocês devem compartilhar para várias pessoas aqui que precisam saber disso, as mamães que estão aflitas, que estão ansiosas para voltar ao trabalho, que não sabem a forma correta, como é que pode fazer, que acha que tem que adiantar a introdução alimentar, que acha que tem que dar suco, que acha que tem que dar água, que acha que tem que dar fórmula. Vocês estão vendo aqui que são vários mitos que eu quebrei, que eu desmistifiquei e disse que é possível sim você voltar ao trabalho amamentando, você manter a produção de leite, você não ter problemas mamários e como você vai fazer isso de forma segura que não falte para o seu bebê, tá? Então, compartilhe aqui para várias pessoas, várias mamães que precisam saber disso. Podem também escrever aqui embaixo qual foi sua experiência com a amamentação e o retorno ao trabalho, que eu vou amar compartilhar figurinhas com vocês, que eu tive essa experiência, né, como eu te falei. E essa live eu vou deixar ela salva também por 24 horas, depois ela vai para o meu canal do YouTube, que está disponível no link da bio, tá? Então, um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima sexta-feira que nós teremos outro tema de live nesse agosto dourado. E é isto. Tchau, tchau.